Mas se vocês quiserem aprender uma coisa foda, que você não depende de nenhuma ferramenta, nem de nenhum consultor aqui na frente, existem centenas de ferramentas diferentes para solucionar o problema de qualquer natureza. Os japoneses, os administradores, os psicólogos, os marqueteiros, cada um criou a sua ferramenta para poder melhorar. Com aquela base que eu expliquei para vocês do conceitual que a Uber usa de gestão por indicadores do tempo, gestão por indicadores da qualidade. A base de todas aqui é a mesma. Se eu pegar aqui uma ferramenta de murar, você vai transformar a ergonomia da pessoa e aí você vai falar, não, a pessoa não pode ter mais de 80%, mais de 70% de ângulo para poder mexer na peça. Vamos mexer, colocar um negócio nela para ficar reta, para poder melhorar? Então, você transforma o problema em números, faz um plano de ação, igual vocês já estão atuando aí tantos e tantos anos, para poder resolver. Então, existem centenas de ferramentas, a gente vai aplicar ao longo dos nossos 5 meses, tá? Porque para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Então, a gente precisa entender esses conceitos dessas ferramentas e trabalhar o direcionador da empresa. O que são esses direcionadores, tá, gente? O exemplo que eu vou dar para vocês aqui, esses 3 exemplos de direcionadores, são direcionador de desdobramento de custo, cost deployment, direcionador de matriz de qualidade e direcionador de matriz de segurança. São direcionadores que a gente tem que aprofundar os nossos conhecimentos para a gente poder saber qual direção a empresa está indo. Exemplo, num direcionador, como que as empresas fazem? E tem empresa que não faz nem análise de custo. A empresa que faz análise de custo tradicional, ela pega o seu DRE, vocês têm DRE aqui? Demonstrativo Resultado do Exercício? Anual. É bom acompanhar mensal, né? Obviamente tem a variação ali, porque nós investimos muito dinheiro, produz a peça durante 3 meses e volta, mas isso você só vai receber daqui 3 meses, então é 6 meses a análise, mas ótimo vocês terem o DRE. As empresas, como é que elas fazem essa análise de custo? Elas veem na DRE, quantos por cento para mão de obra, quantos por cento para matéria-prima, quantos por cento por custo fixo, quantos por cento variável, quantos por cento no lucro. O lucro primeiro, né? Essas empresas fazem uma análise do dinheiro, mas depois que o dinheiro saiu. Na análise top-down do dinheiro. Como que o pilar de desdobramento do custo trabalha? Ele trabalha o dinheiro de baixo para cima, que seria o seguinte: os custos da produção para a empresa. Analisar esse custo top-down, você analisa máquina parada por quebra, gera custo. Refúgio, retrabalho, gera custo. Ociosidade devido à falta de material, gera custo. Então você começa a enxergar as oportunidades de melhoria no processo. E aí você faz porque o custo visível na DRE, o custo oculto, você não faz o controle dele. Então você transformando, criando essa visão de custos ocultos, a gente consegue ver o que agrega e não agrega valor e o que gera prejuízo para a empresa. Entendeu esse conceito de desdobramento de custo oculto de uma empresa? A gente não faz a análise somente da DRE, a gente faz a análise de baixo para cima e a gente evidencia todos os custos ocultos, traduzindo os problemas da empresa em linguagem do dinheiro. Por exemplo, por quebra de máquina, eu tive um prejuízo de R$120 mil. De mão de obra parada, máquina parada, terceirização de serviço, e a gente vai qualificando aquilo ali. Por defeito de qualidade, por refazer, retrabalho, gastei 2 vezes a mão de obra, gastei 3 vezes a mão de obra, tive que comprar matéria-prima de novo, eu gastei R$100 mil. Por setup, a máquina, tem um cara que faz setup e só ele sabe fazer setup. Aí a outra máquina para, tem que esperar ele terminar esse setup e ele ir para a outra máquina fazer setup. E aí você está parado nisso ali. Você tem mão de obra parada e máquina parada é ruim também, porque senão você vai ter que colocar 3 turnos de produção. E aí você vai calcular o seu custo oculto, por exemplo, do tempo de setup. E por aí vai, por falta de matéria-prima, e até mesmo deslocamento, tem como você calcular esse custo oculto. Com isso, você faz o desdobramento de custo da empresa de uma forma eficiente. Você não para de ver só o que já gastou. Você vê o que você está perdendo. E aí você faz ações. Opa, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima das quebras. Beleza, qual máquina que está quebrando mais? É essa daqui. Dos 120 mil que está quebrando, 60 mil foi por conta dessa máquina. Vamos fazer um plano de ação para poder resolver aquilo ali. E aí a gente consegue trabalhar na célula, que já gera um prejuízo. Isso que você falou é exatamente o Big Data. É a gente construir uma base de dados
onde que a gente vai conseguir mapear todas as nossas não conformidades, criar uma base de dados que a gente sabe o que nós vamos resolver e o que nós não vamos resolver. Perfeito. É o caminho do desdobramento de custo. É o que eu falei lá no RH lá da empresa que eu estava essa semana. Eu falei, olha, esse pilar de desdobramento de custo tem 100 slides deles, mas se a gente conseguir entender o conceito e implementar, é muito mais fácil do que eu ficar gastando horas e horas e horas de explicação aqui, beleza? A gente permite gerar um budget, incluindo o programa de redução de perdas e melhoramento do nosso processo e acompanhar o resultado mensalmente. Então a gente tem o nosso custo, inflação, incremento, fenômenos e atividades de melhoria para a gente reduzir nosso custo. Quais atividades de melhoria que a gente vai fazer para esse custo cair? O que a gente vai fazer? Nas não conformidades está sendo gerado por mão de obra, aí vai nos 4M, né? Pela máquina, pela matéria-prima, pelo meio ambiente, pelo meio medição, que aí vai os 6 M's, né? Não sei se vocês usam 4 ou 6. Enfim, e a gente consegue ver, acompanhar mensalmente o resultado do budget do previsto para o ano. Da mesma forma, quando você for atuar, encerrando essa análise de desdobramento de custo, quando você for atuar num pilar de gestão financeira, segurança de uma empresa, você pode usar o conceito da pirâmide Heinrich. O que a pirâmide Heinrich fala? Olha, na minha empresa tem X atos inseguros. Isso aqui é um ato inseguro. Esse fio aqui tá... Uma hora que eu distrair aqui, eu vou sair correndo e vou levar tudo. E tem condições inseguras. E tem o ato inseguro, o ato de eu ir, tem a condição de eu ter que passar aqui, tem a condição que está inseguro. Tem os quase acidentes. Nossa, eu fui fazer quase acidente nisso daqui. E tem os acidentes sem afastamento pós-trabalho. Acidentes com afastamento pós-trabalho. Acidentes graves e acidentes fatais. Classificando todos eles numa Big Data, o que eu vou fazer para poder resolver os acidentes fatais? Ah, não tem mais jeito de ter acidente fatal dentro das empresas. Beleza. Como que eu vou eliminar acidente grave? Como que eu vou eliminar os acidentes com afastamento? E aí você consegue coletar e priorizar as áreas críticas do seu processo. E como é um Big Data, você vai falar assim, na célula 1 é a parte da empresa que eu tenho mais risco de trabalho. Isso daqui a gente faz na pirâmide Heinrich, junto com a matriz S, mas se vocês quiserem aprender uma coisa foda, que você não depende de nenhuma ferramenta, nem de nenhum consultor aqui na frente, tabela dinâmica em Excel. Você aprende no Google, você aprende no YouTube. Você consegue, esses dois gráficos, isso aqui você consegue fazer sozinho, sem depender de ninguém. Porque no Excel você lista toda a base de dados e o Power BI faz isso, tá? O Power BI é a tabela dinâmica do Excel amigável, friendly. O GDR faz isso. Então, porque ele consegue, numa base de dados, converter dessas duas formas para você visualizar toda a sua gestão organizacional, ok?